E em relação à estratégia, você falou assim, estratégia. Por exemplo, na primeira fase, um monte de conteúdo, né? A pessoa estuda tudo, ela estuda só alguma coisa. Como é que você direciona a galera? Então, veja bem. Você pega a maioria de curso, não tem problema nenhum quem escolhe seguir por determinada metodologia. Por que não funciona para mim? Eu sou o tipo de pessoa que prefere fazer as coisas de última hora. Eu sempre fui assim. Sabe a lei de Parkinson? O trabalho ele vai se expandir pelo tempo que você tem para fazer determinada tarefa. Eu sou completamente essa pessoa. Eu vou fazer na última hora. Quando meus amigos estavam se preparando para a OAB, eles estavam lá estudando. Ah, Cláudia, você não vai estudar? Não, vamos ver, vamos ver. E aí, num almoço, um dos meus colegas me falou, você não tem a mínima chance de passar. Você não está fazendo nada. E aquilo lá me bateu. E por que bateu? Porque era verdade. Não estava fazendo nada para ser aprovada. Não estava estudando, não estava me preparando. E nesse dia eu lembro que eu cheguei em casa e eu chorei. Sou uma manteiga derretida também. Eu chorei. E eu olhei no espelho e falei, você vai dar um jeito. E aí, falando retroativo, parece muito bonito. Nossa, ela sabia que ia dar um jeito. Não, eu estava... Desesperada. Desesperada. E aí, eu falei, eu preciso de um plano. Não dá para estudar tudo. Não dá para estudar tudo. Então, eu vou ver quais são as matérias principais... Porque eu também não preciso estudar tudo. Eu não tenho o mínimo de matéria. Em concurso, geralmente, você precisa acertar no mínimo tantas. Não, a Bela, você não tem isso. Eu preciso acertar 40. E aí eu peguei umas matérias lá e eu falei, estudando bem isso aqui, eu faço as 40. E aí, por sorte, eu ainda acerto uma das que eu não estudei. Que tem também as probabilidades, né? Aí eu falei, vai ser isso que eu vou fazer. E eu comecei a estudar pela fonte, lei seca, e fazendo questão. Fui para a prova... A hora que você chega em casa, você está tremendo e suando por todos os poros da vida. E você começa a corrigir. 1, 2, 3. Quando passa da 40, te dá um alívio que te tira um caminhão das costas. Então. Não é igual concurso, que você ainda tem o desespero de esperar. Qual é a nota de corte? Você é aprovada, não. Na OAB é instantâneo. Você tira aquele peso. E eu falei para as minhas amigas que foram fazer depois minhas bichetes. Falei, estuda tudo não, estuda isso aqui. É o poder. Estudar pouco, mas de fato é o poder. E elas fizeram e foram aprovadas também. Então, naquele momento, me veio algo que para mim hoje é óbvio, mas que não era para a maioria das pessoas. E quando eu paro para pensar logicamente, você pensa, a gente tem 17 matérias na OAB. São 17 disciplinas. Se você tem 2 meses para estudar, você acha que você consegue esgotar os temas das 17 disciplinas em 2 meses? De jeito nenhum. Nem se você estudar 15 horas por dia, nem se você estudar 20 horas por dia. Então, você vai ter que priorizar. E como é que as pessoas, elas pensam, tendem a pensar? A maioria, isso aqui não estou falando para desmerecer, é só o que as pessoas me falam mesmo. Ai, Amanda, eu pensava que era assim, eu pensava que assim era melhor. As pessoas acham que quanto mais matéria estuda, melhor. Mas quando elas estudam mais matérias, elas estudam um pedacinho de cada tema, de cada matéria. Então, ela precisa ter muita sorte para chegar no dia da prova e aquele pedacinho que deu tempo dela estudar cair. Porque se cair qualquer outra coisa, ela está ferrada. Ela não consegue responder, se não tiver a bagagem. Então, quando você escolhe as matérias que você vai estudar, e eu escolho isso segundo o peso, que é a quantidade de pontos que vale cada questão, que é 1 ponto, vezes a quantidade de questões da prova, eu faço algo de forma muito mais estratégica. Então, por exemplo, ética tem 8 questões, civil tem 7, processo civil tem 7. Se a gente pega as 9 mais, que são as 9 matérias principais, vou falar para o pessoal, para quem está começando a estudar, ter esse padrão já. Ética, constitucional e administrativo. E aí os parzinhos, civil, processo penal, trabalho, processo trabalho. Se você pega só essas 9, você tem 58 questões da prova. Dá para ser aprovado aí. 58 questões é 72,5%. Você precisa de 40 questões, 50% para ser aprovado. Então, quando você pega 9 matérias, você consegue, com muito mais maestria, esgotar os temas dessas matérias. Nossa, e ética deve ser uma matéria tranquilíssima, né? Tranquilíssima. 3 códigos pequenininhos para estudar. É, porque tipo, com bom sensinho já dá para matar alguma coisa, e você lê lá, é normazinha simples, né? Não tem teorias, não tem doutrina, tá? E não, a FGV não pede jurisprudência, não pede doutrina, pede lei seca. Lei seca. Então você estuda com base na lei seca e você
com essas 9 matérias, que são o que eu chamo de 9+, você se prepara para fazer 58 questões. Então, se ainda der muito errado, você ainda consegue a aprovação. Porque você tem gordura para queimar. E você consegue quase que esgotar todos os temas, porque a FGV cobra a lei seca. E esse é o segundo ponto da estratégia. Primeiro, você ignora o resto, que eu chamo de renegadas. As renegadas são aquelas que você não estuda. Não faz sentido numa preparação de reta final. E o segundo ponto é de onde estudar. Eu vou ver só vídeo. Vou ficar só vendo vídeo. Mas se a FGV, ela pega o texto da lei e cobra ipsis literis, ou então muda alguma coisinha, pega uma situação, um problema e traz nas alternativas, por que você vai ignorar a lei? Por que você vai ignorar a fonte primária das respostas das questões da prova? Então, é básico, mas não tem lógica. É básico. A pessoa não fazer também, isso não tem lógica, né? Para concurso de imagens, cai um monte de lei seca. Mas cai jurisprudência, cai doutrina e cai informativo. Cai. Na FGV não cai. Na FGV é lei seca, no máximo, uma questãozinha, 2 questões. Mais doutrinária. Nas 9+, no 32º exame, 100% das 9+, lei seca. No 33º exame, 97% das 9+, lei seca. No 34º, 97% de novo lei seca. É muito, é desproporcional. Então não vale a pena você, né, ainda que você perca algum ponto, não vale a pena você ter que, né, olhar toda a doutrina do jurisprudência, tá, enfim. E não dá tempo. Isso vale para a maioria dos concursos de nível técnico. Assim. Raramente vai ter uma, mas teve uma, mas essa era para errar. Era melhor que você tivesse errado essa daí, mas as outras ali talvez fazia mais sentido você ter acertado, porque, enfim. É o trade que você está fazendo, custo-benefício, né? O custo-benefício é horroroso. E aí, dentro dessa lógica, as pessoas vão estudar, então, as principais das 9 matérias, baseado mais em lei seca, é isso? Baseado em lei seca. Mas não, meu treinamento, não tem aula? Claro que tem aula. Porque vai ter matéria que você vai estudar, você não vai entender a lei. Vai ter matéria que você precisa da aula. Total. Então, tem os dois, mas você não pode negligenciar a lei seca. Você precisa ter a lei seca. A aula é para entender ali de onde está vindo e depois... Não deu conta de entender sozinho, às vezes tem algum... uma videoaula. Exato. Né? Por quê? E por que as pessoas gostam de estudar só por videoaula? Não estou demonizando a videoaula, falando que videoaula não presta, mas por que só a videoaula é um problema? Porque a gente tem 2 formas de estudo, segundo a pirâmide do William Glasser. A gente tem o estudo ativo e o estudo passivo. O estudo passivo é aquele que você senta e ouve informação. Por que você gosta mais? Porque ele vem mastigado. É mais o professor leve. pega a matéria e ele deglute o negócio para você. Ele traz de uma forma muito simples. Você não tem nem o trabalho de pensar o que ele está falando. Você só sente e ouve. Quando você está estudando a lei e você lê o artigo, você fala, eu não faço a mais ideia do que está escrito aqui. Aí você tem aquele brio que eu falei, você fala, não, eu vou entender esse artigo. Exato. E aí você começa a se perguntar, tá bom, deixa eu ver um exemplo desse artigo aqui. Como é que será que isso aqui se aplica na prática? E a aula vem para amparar esse estudo. Mas o estudo que vai te fazer ser aprovado é o estudo da lei. E depois, medir, né? Você precisa medir. Porque se você estudou, você fala, sei tudo, já sei tudo. Aí você vai fazer questão se não acerta nenhuma. Não acerta nada. Alguma coisa está errada. Algo de errado não está certo. Total. Então, as questões, elas são o termômetro para você ver se o que você estudou, da forma que você estudou, foi absorvido. Porque não é decorar. Não é decorebinha que a gente está acostumado. É você entender o que está escrito. Sim. De forma que, se o artigo vier numa situação problema, você consegue compreender ele e acertar a matéria. Isso é um diferencial, né? Hoje em dia as questões são todas contextualizadas, né? Já não é só aquela mudança de palavra. Tem a mudança de palavra em algumas, mas já não é a maioria. Eles contam casinhos, né? Que você tem que aplicar. E você falou uma coisa que me chamou a atenção e é bem interessante. Eu até estou lendo um livro agora, chama O Cérebro no Mundo Digital. E ele fala muito sobre essa questão do leitor, né? Da importância. Porque a leitura, no caso, por exemplo, ler lei seca ou qualquer material que você lê escrito, ela trabalha muito o seu cérebro de várias formas diferentes. Que é diferente, por exemplo, de quando um professor está falando. Quando você está lendo cada palavra para o seu cérebro, para a parte de linguagem, é diferente porque cada letrinha é um desenho, você faz a imagem mental. E é um dos maiores exercícios que você pode fazer para desenvolver, por exemplo, a sua memória, para diminuir o risco de Alzheimer. Para você ter uma ideia, as pessoas que têm o mais baixo risco de Alzheimer são professores. Porque tendencialmente estudam muito, leem muito, e o segundo são atores.
fizeram testes e os atores, porque tem que decorar texto e tal. Então a leitura... concurseiro tá nessa... O concurseiro é o terceiro. É que a vida do concurseiro desgasta muito, né? Então acho que ele não chega lá. Ser. Eu acho que ele chega um pouco desgastado. Do professor desgasta mais. Do professor desgasta mais. Mas o fato é que você tem que ter alguma sessão de estudo em que você leia um material. Por isso a gente, por exemplo, aqui, a gente defende muito essa questão. Inclusive material físico, né? Porque para o seu cérebro é diferente. Mas dos nossos cursos a gente tem as apostilas. E com as apostilas, eu garanto que a pessoa vai ter que ler. E para o cérebro, quando ele lê no papel, a retenção é muito maior. A compreensão fina é maior, a retenção é maior. E depois tem teste de memória que foi feito depois de quem lê o meio digital e meio físico. A pessoa que leu no material físico, ela tem uma absorção maior, uma retenção no longo prazo. Então é muito importante para quem está assistindo que independente de para qual, se é concurso, se é OAB, você precisa que... Você pode ter aula, eu sou um defensor de aula, eu acho que a aula ajuda muito para entender. Só que você vai ter que cair uma hora, sentar e ler ali sozinho, com atenção, né, máxima, para conseguir realmente extrair o sentido e trabalhar o seu cérebro de uma outra forma, porque inclusive é a forma que você vai enfrentar na prova, né? Exatamente. A prova vem escrita, ela não vem falada. Não vem falada. Exatamente. O professor não vai decantar lá e você vai falar, eu acho que é isso. Não. E tem o pessoal que não faz questão. É o pessoal que sabe que está sendo traído, mas chega mais tarde para não pegar a hora da Boa. Avisa que tá indo pra casa. Vou chegar mais cedo. Eu fico pensando qual que é o plano. Porque na prova, você faz questões. Não, mas eu tenho medo de fazer e errar. Ótimo que você faça e erre. Quando eu estudava pra concurso, eu adorava errar. Porque quando eu acertava a questão, eu ficava... essa eu já sei. Não preciso corrigir. Agora, quando eu errava, eu falava, que eu errei aqui? E aí eu ia caçar em cada alternativa qual era o erro. E aí quando eu me deparava, eu falei, foi essa pegadinha aqui. Mais isso. Quando caía de novo, você não errava mais. Então errar questão é uma das maiores bênçãos que pode acontecer com quem está se preparando para a prova objetiva. E isso também é contraintuitivo. As pessoas não sabem, mas o ideal é que você mantenha um percentual de acerto durante os estudos de 70%. Ou seja, que você erre 30%. Se ficar muito mais que isso, vai ficar um pouco pesado, né? Que você começar a errar, tipo, acertei errei uma, você vai ficar meio deprimido. Mas o ideal em percentual é que você acerte 70%, mas que você erre 30% durante a fase de estudo, para que na prova isso cada vez vai subindo, né? Chega uma hora que você começa a acertar menos, mas que na prova para que você mantenha esse conteúdo sempre novo, né? Conteúdos que você não sabe, questões mais difíceis. Então, quando está muito fácil, tem que aumentar a intensidade para que você continue mantendo esse percentual de 70% durante a fase de estudos. No dia da prova, você fazer 80, 90, 100, sabe? Mas é interessante que o erro faz parte da aprendizagem. Com certeza. E quando eu fui fazer o material da missão, as questões, todo dia tem questão. Então tem questão dos temas estudados no dia, para a pessoa realmente ver se aquela matéria foi compreendida. Não é para treinar resolução de questão por si só, porque são temas que você acabou de ver. Sim. É para mapear, é um termômetro. Aprendi a matéria? Não aprendi a matéria. Entendi o que foi dito? Não entendi. E nessas questões diárias, eu peguei questões de nível mais elevado. Então, peguei questão de MP, de imagens, de procuradoria. Separei pelos temas que a FGV gosta mais. Então, eu tenho todo o mapeamento dos artigos já cobrados pela FGV nas últimas provas. E isso é dado para os alunos. Todas as leis dos alunos são dadas mapeadas, grifadas. E quando a pessoa responde uma questão de nível mais elevado, ela treina na tempestade, né? Se você vai dançar na chuva, você treina na tempestade. Você tem que treinar de forma mais difícil. Mais puxada. Tô errando muito. Ótimo. É assim, que você vai errar menos e vai errar menos, errar menos. Quando chegar na prova, você pode errar 40. Total. Se preparar para uma condição mais adversa e depois, na prova, vai ser relativamente mais tranquilo. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro, então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.